sobre sistema racional Voisin, né, e pastagem ecológica, alguns conceitos que a gente pode usar aí para manejar nosso pasto, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos um ambiente complexo, onde a gente tem, né, os fatores abióticos, né, atmosférica, então clima, chuvas, né, o agente desfolhador, que é o animal, a planta, que é o meio termo aí, né, que o animal vai consumir, e nós temos o solo, que são onde estão os nutrientes que a planta vai usar para, né, e de acordo com a sua atmosfera e de solo, ela vai conseguir se desenvolver, vai conseguir crescer, né, através da fotossíntese, de processamento desses minerais que estão no solo, e com isso você consegue ter o seu resultado final aqui, que é o quê? O seu produto animal. E que produto animal que é esse? No caso, como estamos falando de pastagem, preferencialmente os animais ruminantes. Então, produção de carne e leite, tá? Ah, mas equino também consome pasto? Consome, mas se o objetivo for produção animal, a gente não, né, no Brasil não tem hábito de consumo de carne equina, tá? Outros países isso é normal, aqui não. No caso de suínos e aves, né, o trato digestório deles é muito ineficiente na degradação da fibra, que é rica aqui nos capins, né? Então, o capim tem alto teor de fibra. Os não ruminantes, eles têm dificuldade na degradação. Então, por isso a gente acaba focando, quando o objetivo é produção animal em pastagem, a gente acaba focando principalmente nos ruminantes. Então, bovinos, caprinos e ovinos, tá? Não que eu não possa ter uma pastagem para ave e para suíno, mas isso é o objetivo dessa pastagem é outro, um objetivo de lazer, né, de complemento, de espaço. Não é o objetivo que ele sobreviva daquela pastagem, diferente para os ruminantes, ok? Então a gente precisa entender todo né, esse mecanismo aqui que a gente vai ter para manter um animal a pasto. Tá? A gente já falou um pouco sobre isso aí nas aulas anteriores, principalmente quando a gente falou da parte de fisiologia, que é uma das partes mais importantes que a gente tem para um manejo de pastagem. Então, né, esse que é o esquema que a gente tem que se atentar numa produção. Então, ó, se você tem falha na formação do seu pasto, você vai ter, quando eu falo formação, é o plantio, tá? É o iniciar aquela cultura da pastagem, seja ela por pastagem natural, que eu vá complementar com outros cultivares, ou começar do zero com uma única espécie, ou fazer um mix de espécies, né, que sejam adaptadas a uma determinada região. Isso é um conceito de pastagem ecológica. Tá? Então, independente de qual eu estiver escolhendo, se eu tiver uma falha na formação, né, na origem dessa pastagem, eu vou ter o quê? Uma menor densidade de plantas. Então, se eu tenho menor quantidade de plantas no solo, eu tenho menos solo coberto. Então, isso favorece o quê? Compactação, isso favorece o desaparecimento, né, da fauna do solo. Então, já que eu tenho menos raízes, mais área descoberta, mais compactação, eu tenho menos micro-organismos no solo que vão auxiliar aqui, ó, na imobilização e na mineralização daquilo que é matéria orgânica para matéria mineral e a planta poder aproveitar isso. Né? Então, a vida no solo ela é importante para a nossa atividade. Tá? E, consequentemente, eu terei uma menor fertilidade. Ah, mas eu fiz uma boa formação na minha pastagem, mas o meu manejo ele é inadequado. Se eu tenho um manejo inadequado, que a gente vai poder ver em alguns slides mais para frente, a gente tem uma planta que está mais frágil, ou seja, uma maior debilidade dessas plantas, e isso vai resultar em menor densidade de planta por metro quadrado, certo? Dá espaço para plantas invasoras, que são plantas que não são necessariamente vão acrescentar na produtividade animal, tá? E isso que também pode
gerar mais prejuízo para o produtor, gera menor produção de forragem. Então, e se isso feito por esse erro, manejo foi inadequado por um longo período de tempo, ele ainda pode culminar no desaparecimento de fauna do solo, através do que? Com menos planta por metro quadrado, maior área de solo descoberto, maior compactação, desaparecimento de micro-organismos e, consequentemente, também menor fertilidade, né? O que também pode levar a uma maior erosão desse solo, tá? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é no erro de escolha das forrageiras, tá? Então, se eu tenho, se eu faço eu opto por animais, tem um tilt aqui, peraí. Se eu opto por forragens que não são muito adaptadas, né, seja para o clima, para a região, para o perfil de solo que eu tenho, ou seja, também para a espécie animal que eu estou trabalhando, eu vou ter problema após a formação desse pasto, tá? E isso gera menor produção de forragem a um curto prazo, a um médio prazo, debilidade das plantas forrageiras, né? E aí, se eu já tenho debilidade das plantas forrageiras, eu já vou ter menor produção de forragem, plantas invasoras, menor produtividade animal, e esse ciclo ele é constante. Então, falha na formação, manejo inadequado e erro na escolha da forrageira geram em menor produção animal, consequentemente, tá? Então, o Voisin, ele colocou algumas leis que a gente tem que cumprir para que a gente tenha uma pastagem sustentável, tá? Antes dessas observações do Voisin, tinha-se o entendimento de que a pastagem, né, você deixava os animais no pasto e colocava qualquer quantidade de animais e uma hora acabava o capim, né, uma área ficava com solo descoberto, erosão, baixa produtividade, você mudava de local e deixava aquilo ali, depois ocupava com outra coisa ou abandonava, tá? Hoje em dia, né, ele com observações falou, não, precisa usar isso de uma forma melhor. E começou a observar e verificar o comportamento do animal na pastagem, começou a verificar o comportamento né, das plantas no decorrer do tempo. E para isso, com essas observações, ele colocou 4 leis que ele coloca como leis, né, universais aí da pastagem. Tá? A primeira delas é a lei do repouso, ou primeira lei dos pastos, tá? Que diz o seguinte, resumidamente: para que o pasto cortado pelo dente do animal possa dar a sua máxima produtividade, é necessário que entre dois cortes consecutivos haja passado um tempo que permita ao pasto. Então, entre um pastejo e outro, o animal consumiu a planta que hoje vai passar um tempo para ele consumir novamente. Então, tem que haver um tempo necessário para que, né, a planta possa armazenar em suas raízes as reservas necessárias para o começo do rebrote vigoroso, tá? E realizar a sua labareda de crescimento, ou a grande produção diária de massa verde, tá? Então, o que, que é isso? O que, que é essa labareda de crescimento? A planta após o pastejo, eu falei isso naquelas aulas de morfologia, ela tem um tempo ali que ela, devido à desfolha, ela fica com o seu índice de área foliar muito reduzido. Então, ela vai usar as suas reservas são armazenadas nas raízes para produzir um pouco de folha. Então, ela começa a emitir folhas novas, né, em novos perfilhos. A partir dali que ela começa a realizar essa fotossíntese, ela consegue ter uma curva exponencial de crescimento. Tá? Então, se eu não dou um espaço suficiente para que a planta tenha esse ciclo, né, entre ser pastejada, ter sua labareda de crescimento, acumular novas reservas nutricionais nas raízes ao longo desse tempo, se eu não der o espaço para que isso aconteça, cada vez mais vai tendo
menos reserva, cada vez mais ela vai produzir menos folhas após um pastejo, e cada vez mais ela vai precisar de mais tempo para se recuperar. E como eu dou cada vez menos tempo, a tendência é que essa planta vá morrendo e essa pastagem não se restabeleça. Então, comece a dar espaço para a planta invasora, comece a diminuir, né, a produtividade, possivelmente área descoberta de solo na sequência disso, erosão. Então, isso é o que diz a primeira lei, tá? A segunda lei, ou lei da ocupação, diz o seguinte: o tempo global de ocupação de uma parcela ou piquete deve ser suficientemente curto, de modo a não permitir que uma planta cortada pelos animais no início da ocupação seja novamente cortada antes que os animais deixem o piquete, tá? Então, o que isso quer dizer? Ocupação é o tempo que o animal vai ficar, né, preso dentro do piquete. Então, você tem lá o seu piquete. Então, o tempo de ocupação é o número de dias, vamos colocar assim de maneira simples, que os animais vão ficar aqui dentro desse piquete. Então, 1 dia, 2 dias, 3 dias e assim por diante, tá? Então, o que essa lei quer dizer? Que se o animal ficar aqui muito tempo nesse piquete, vamos supor aqui 15 dias. Então, dê tempo dele pastejar aqui hoje, aí amanhã ele vem para cá, amanhã ele vem para cá. Mas é lá pelo, né, na sequência, lá pelo 7º, 10º dia, ele volta e pasteja aqui novamente. O que vai acontecer? Às vezes 15 dias, 10 dias não foi o suficiente para que essa primeira lei aqui, ó, a lei do repouso, ela seja respeitada. Porque se o pasto precisava de 30 dias de repouso e o animal pastejou com 15, ele não vai conseguir, essa planta não vai conseguir se recuperar como deveria. Então essa planta vai entrar naquele processo que a gente já falou, de superpastejo, né, de menor taxa de rebrota e, consequentemente, vão gerar problemas oriundos disso. Então, a ocupação aqui ela tem que ser de forma que permita o animal consumir a forragem dentro desse piquete, porém não seja um tempo tão grande que o animal possa, ao invés de pastejar novas áreas, ele pasteje áreas que já foram pastejadas, tá? Então, é isso que quer dizer a segunda lei. Lei da ajuda ou primeira lei dos animais. Quer dizer o seguinte: é preciso auxiliar os animais que possuem exigências alimentares mais elevadas a consumir maior quantidade de pasto e que este seja de melhor qualidade. Bom, o que é isso? Os animais, eles têm, mesmo na mesma espécie, né? Eles têm exigências nutricionais diferentes, tá? Por exemplo, um recém-nascido tem uma exigência de proteína muito maior do que um animal adulto. Uma vaca em lactação, ela tem uma exigência de minerais, de vitaminas e de energia muito maior do que um animal de corte, tá? Então, essas diferenças nutricionais podem fazer com que eu tenha maior ou menor produtividade. Então, o que essa terceira lei ela coloca para a gente? Ela coloca a seguinte questão: se eu tenho um animal de maior exigência, eu vou colocar esse animal para pastejar primeiro, né? A gente falou em aulas passadas que a parte mais nutritiva da forragem são as folhas, né? Tem menor lignina, menor quantidade de celulose e maior perfil de hemicelulose, né? Que é a parte mais digestível. Então, quando eu priorizo um animal de maior exigência a consumir uma pastagem de melhor qualidade, eu vou favorecer a maior produção no meu sistema ali. Então, primeiro, um exemplo, tem um pasto, coloco as vacas de leite ali primeiro, junto com seus bezerros, depois de 2 dias, 3 dias, como exemplo, tiro elas e passo para o próximo piquete. E aí eu vou usar isso daí, vou colocar animais de menor exigência, como, por exemplo, bovinos de corte, tá? Então, quando eu faço isso, eu estou priorizando os animais, ou seja, a lei da ajuda. Então, no primeiro exemplo, um pasto aqui de
15 a 22 centímetros de altura, é a altura que permite ao animal bovino colher as máximas quantidades de pasto. Né? Isso daí está muito relacionado ao tamanho de bocado, né? A questão de 3D dessa pastagem. Quando a planta é muito grande, o animal não consegue ter um bocado muito grande, ele gasta mais tempo para se alimentar. Então, um perfil de pastagem menor, eu consigo ter maior profundidade de bocado e com isso o animal consome mais forragem num primeiro momento, desculpa, num primeiro momento, não. Maior quantidade de forragem por bocado e com isso ele gasta menos tempo andando pela pastagem selecionando, além de ser um pasto com melhor qualidade. E também, quanto menos trabalho de rapagem, ou seja, né, quanto na parte final ali desse seu pasto, né, que o animal vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo, quanto menos trabalho nessa parte de rapagem do pasto se impõe ao animal, mais pasto ele colherá. Então, se um pasto já é pequeno, ele vai precisar rapar muito menos. Se o pasto está muito alto, né, com muito perfil, ele vai consumindo a folha devagar e vai selecionando muito mais, procurando uma forragem de melhor qualidade. Tá? E a última lei, que é a lei dos rendimentos regulares, ou segunda lei dos animais. Para que um bovino produza rendimentos regulares, ele não deve permanecer mais do que 3 dias em uma mesma parcela. Os rendimentos serão máximos se o animal não permanecer no piquete mais que um dia. Né? Então, o que essa lei ela coloca? Nós temos lá nosso perfil de planta, certo? Então, a vaquinha vem aqui, ó, primeiro dia. Se eu colocar uma pressão de pastejo, uma quantidade de animais que consuma toda essa forragem em um dia, os animais vão ter um rendimento médio, ou seja, a parte superior é mais nutritiva e a parte intermediária é menos nutritiva. Mas, na média, ele vai ter uma disponibilidade X de nutrientes por dia, tá? Se, por exemplo, eu tenho lá um pasto que eu deixo 5 dias, então o animal vem aqui hoje e come a ponta de folha. Amanhã ele come o meio. E assim fica 2 dias ali consumindo o final da planta. Lembra sempre, planta mais digestível do que a parte de baixo, tá? O que vai acontecer? No primeiro dia ele produz muito, né? Porque ele vai consumir apenas a parte mais digestível. E a partir no decorrer da produção, do passar dos dias, o seu ganho, seja de leite ou seja de carne, principalmente para leite, que isso vai ser muito mais visível, né, ao longo do dia, desses 4, 5 dias, a produção tende a diminuir. Por quê? Pastagem de ótima qualidade no primeiro dia, média, depois ali terceiro, quarto dia, e no último dia, pastagem de qualidade ruim. Ou seja, se aquele produzia 10 quilos de leite por dia, aqui cai para 8, 7, aqui cai para 5. Ou seja, ele tem. E aí vai para o próximo piquete. Então fica nesse ciclo. Então, né, essa questão do rendimento regular ela é importante para planejar dimensionamento, principalmente para espécies, no caso, né, atividade leiteira, onde você retira o leite da sua propriedade todos os dias. Então não adianta hoje você ter 20 quilos de leite para vender e amanhã você ter 10, né, ou ter 7. Então você precisa ter uma regularidade. Então quanto menos tempo no piquete, maior vai ser a sua regularidade, ok? A pastagem, ela tem um crescimento que a gente chama de curva sigmoidal de crescimento. Tá? O que é essa curva sigmoidal? Aqui, dia zero é o dia de pastejo, depois o tempo, vai passando o dia, é o tempo que ela precisa para se recuperar após o pastejo, e aí ela é pastejada. Depois que ela é pastejada, ela volta com esse ciclo novamente. Né? Foi pastejada aqui, ela volta com esse ciclo permanente. Se ela não for pastejada, ela vai senescer, vai cair as folhas, vai depositar matéria orgânica no solo e depois ela vai rebrotar e esse ciclo ele continua, né, seguindo, ok? Então, o que a gente busca com o manejo, né, e isso aqui já são coisas mais novas que a gente vem colocando, acrescentando
no sistema racional Voisin, que são alguns entendimentos a mais que complementam o que se coloca, tá? Respeitando aquelas 4 leis. Então, o que a gente chama de curva ótima de crescimento é aquele momento da pastagem antes dela inflorescer. Por quê? Quando ela vai chegar na inflorescência, quer dizer o quê? Que ela já está com seu acúmulo de carboidratos solúveis nas raízes, que ela já cresceu o suficiente, e que dali então ela vai reproduzir. Então, o momento correto de fazer o uso dessa pastagem é nesse momento de inflexão dessa curva de crescimento, tá? Onde eu vou ter uma ótima faixa para pastejo, onde eu respeito as necessidades da planta, mas também não sacrifico muito a questão nutricional do ponto de vista do animal, tá? Nós temos aí 2 tipos de sistemas de pastejo, ok? Pastejo contínuo, de lotação contínua, que são quando os animais ficam por tempo indeterminado na pastagem. Logo, não há período de descanso e por isso não requer subdivisão da pastagem. Então, eu tenho lá minha área de pastagem e crio meus animais aqui por um tempo indeterminado. E aí eles vão fazer o quê? Eu não consigo aplicar aquelas 4 leis da pastagem aqui no sistema contínuo, tá? No caso do rotacionado, que eu tenho uma lotação variável, eu vou dividir essa pastagem em piquetes. E aí eu consigo aplicar aqueles conceitos propostos por Voisin. Então o Voisin ele coloca que para que aquilo seja aplicado, que eu tenha aqueles conceitos aplicados, eu preciso dividir essa pastagem em piquetes, tá? Então, quando a gente fala em pastagem ecológica, sistema racional Voisin, eu preciso trabalhar com pastejo rotacionado, ok? Então, os animais vão ficar lá um tempo específico dentro da pastagem, depois do piquete, depois vai para o outro, e com isso eu consigo respeitar, né, as 2 leis relacionadas à planta e as 2 leis relacionadas aos animais, ok? Então, né, com o Voisin eu consigo alcançar algumas vantagens quando eu comparo isso com o sistema de pastoreio contínuo, que é o aumento da produtividade da pastagem, tá? Por eu conseguir fazer com que a pastagem cresça sem nenhuma interferência do animal, ela vai conseguir se desenvolver muito mais, né? Não vai ter ninguém pastejando ela durante o seu crescimento. Eu vou respeitando os seus ciclos. Com isso, eu priorizo um aumento dessa quantidade de pastagem, tá? De pasto. Melhoria na qualidade das pastagens. Ou seja, eu consigo, com o manejo, evitar que haja uma degradação. Com isso, eu melhoro a qualidade e evitando, né, reformas, evitando que eu tenha que estar manuseando, colocando novas espécies ou, né, maior quantidade de sementes daquela mesma espécie naquele local. Tá? Facilito o manejo, porque se eu tenho aqui um controle do meu piquete, eu consigo melhorar o meu manejo, eu consigo fazer os animais estarem concentrados e eu melhoro o meu manejo de consumo e utilização dessa forragem. Consequentemente, eu vou ter maior ganhos aí de produção animal. E no total da área, eu vou conseguir colocar mais animais e com isso eu aumento o meu ganho por área. Vou ter numa mesma área eu consigo colocar uma quantidade maior de animais. Então isso chama-se aproveitamento, tá? É importante a gente entender alguns conceitos, tá? Que a gente tem que trabalhar nesse sistema. Um deles é a taxa de lotação. Então, o que é a taxa de lotação? A taxa de lotação é o número de animais por unidade de área, né? Este termo não considera a relação com a quantidade de forragem disponível aos animais, ou seja, é apenas uma relação numérica. Exemplo,
número de novilhas por hectare, número de cabeças por hectare, número de unidades animais por hectare, tá? O que é a unidade animal? Isso é um conceito que a gente vai falar muito. Unidade animal é uma unidade de peso que é igual a 450 quilos de peso vivo. Então, sempre uma unidade animal é igual a 450 quilos de peso vivo. Ah, se eu tenho duas unidades animal, então eu tenho na minha área 900 quilos. Se eu tenho 1,5 unidades animais, eu tenho na minha área uma quantidade que vai dar o quê? 450 mais 225? 450 mais 225, que vai dar 675. Então, eu tenho 675 quilos de peso vivo, tá? Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter para a unidade animal, tá? Então, sempre taxa de lotação vai ser o quê? O número de animais que eu tenho por unidade diária, ok? Seja esse número expresso em unidade animal, que é o mais usado, ou seja, em número de cabeças por hectare, não é, a gente como técnico, não é o mais recomendado, tá? Ou número de novilhas, talvez, mas o mais correto é sempre trabalhar com peso vivo, ok? Pressão de pastejo está relacionado à intensidade, tá? Então, pressão de pastejo é o número de animais por unidade de forragem disponível, ou seja, quanto de cabeça que eu tenho pela quantidade de forragem que tem disponível para aquele animal consumir, tá? É igual você vai fazer um churrasco, você dimensiona, você quer, se você vai fazer, compra 10 quilos de carne e tem 20 pessoas, dá meio quilo para cada um. Mas se você compra esses mesmos 10 quilos e chama 40 pessoas, você tem 250 gramas por pessoa. Ou seja, você está aumentando a sua pressão ali de consumo. Tá? É uma unidade que é sempre dada a cada 100 quilos de peso vivo por dia. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Se você tem uma pressão de pastejo ali de 2%, quer dizer que a cada 100 quilos de peso vivo, aquele animal tem disponível para consumo 2 quilos de matéria seca de pastagem. Se, o seu, se sua pressão de pastejo é de 5%, quer dizer que a cada 5 quilos, a cada 100 quilos de peso vivo, o animal tem ali disponível 5 quilos de matéria seca para consumo diário. Tá? Consumo é sempre diário, ok? Então, nessa figura aqui, ela mostra essa relação entre é, taxa de lotação e pressão de pastejo. Né? Então, aqui, ó, a gente tem taxa de lotação, uma unidade animal, e a nossa pressão de pastejo aqui, que é a nossa forragem disponível para esse um animal. Então, no exemplo aqui, a gente vai, né, bem simples. Uma vaquinha, 5 capinzinhos, tá? Aqui eu tenho, numa outra situação, onde eu tenho a mesma unidade animal e a mesma forragem disponível, ou seja, eu tenho a mesma taxa de lotação e a mesma pressão de pastejo. Então, taxa de lotação e pressão de pastejo aqui são iguais, tá? Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho 2 unidades animais e 6 capins, vamos dizer assim, né? 6 toneladas aqui de matéria seca por hectare, tá? E na outra situação, eu tenho uma vaquinha e 3 capins disponíveis. Ou seja, aqui eu tenho taxas de lotação diferentes, porém a mesma pressão de pastejo. Né? Consegue entender isso? Então, ó, essa mesma lotação diferente, pressão de pastejo diferente, tá? Desculpa, pressão de pastejo igual, lotação diferente. No último desenho aqui, nós temos mesmas taxas de lotação e pressões de pastejo diferentes. Ou seja, ao oposto dessa daqui, aqui eu tenho a mesma lotação animal, porém eu tenho pressão de pastejo diferente, ou seja, eu tenho menos forragem disponível diferente para essas situações. Então,
esse desenho aqui é bem legal, que ele ilustra muito bem como que a gente pode fazer essa relação entre pressão de pastejo e taxa de lotação, ok? E por que que a gente tem que entender isso? Para que a gente sempre a gente fique aqui, ó, na amplitude ótima de pastejo. Esse gráfico aqui ele mostra algumas coisas muito interessantes, tá? Por exemplo, eu tenho uma situação. Se eu colocar o animal para pastejar aqui, ó, nesse ponto, eu vou ter uma situação de subpastejo. Por quê? Eu vou ter, né? Desculpe, se eu colocar menos animais aqui, eu vou ter uma situação de subpastejo e, consequentemente, eu vou ter um maior ganho por animal. Por quê? O animal vai ficar mais tempo, menos tempo ali selecionando o animal, a forragem. Então, se eu tenho menos animais e mais forragem à disposição, ele seleciona muito menos. Ele vai comer só aquela parte melhor do seu capim. Com isso, eu vou ter maiores ganhos. Se eu coloco uma situação de sobrepastejo, onde eu coloco uma pressão de pastejo maior, né, coloco uma taxa de lotação muito maior do que do que a forragem disponível que eu tenho, eu vou ter uma situação de superpastejo. Consequentemente, o que, que vai acontecer? Maior competição, menor quantidade de alimento disponível, e com isso eu vou ter menor ganho por animal. E isso vai afetar também o meu ganho por área, né? Então, ó, quando eu tenho superpastejo, eu tenho um desarranjo entre ajuste de lotação e forragem e pressão de pastejo. E quando eu tenho um subpastejo, eu também tenho esse desarranjo nesses dois conceitos. Então, o que eu tenho que buscar é essa amplitude ótima, é onde eu tenha uma lotação que seja compatível com a forragem disponível. E aí eu vou ter um equilíbrio entre ganho por animal e o meu ganho por área, tá? Então, isso daqui são os pontos que a gente tem que estar observando. Em alguns momentos, a gente pode sair um pouquinho dessa amplitude, né? Ah, meu pasto teve um problema de clima, choveu demais, muita luminosidade, o pasto cresceu além da minha lotação animal. O que, que eu posso fazer? Aumento um pouquinho a minha pressão de pastejo para que consuma aquela forragem. Diminuo um pouco os ganhos, mas no próximo ciclo eu posso reequilibrar isso. Tá? O importante é não sair muito dessa amplitude que é a ideal, ok? Então, nesse sistema nós temos que saber quantos piquetes a gente pode fazer, tá? Então você vai não tem uma regra que diga quantos piquetes você é obrigado a fazer, mas você precisa compreender que você precisa levar algumas coisas colocar algumas coisas em consideração, tá? Lembra lá da lei do Voisin. Você não pode ter mais que 3 dias de ocupação num pasto, num piquete. Então, você já vai planejar aqui o seu período de descanso para que ele não tenha um período de ocupação maior que 3 dias. Desculpa, o período de ocupação não seja maior que 3 dias, né? O período de descanso ele vai variar de acordo com a espécie que você está trabalhando. Então, se é uma espécie que ela tem um porte maior, normalmente ela vai levar mais tempo para se recuperar após um pastejo. Se é uma espécie de porte menor, ela tende a levar menos tempo para poder se recuperar após o pastejo. Além dessa questão de tamanho, também tem a questão de desempenho de acordo com a fertilidade. Algumas plantas precisam de uma fertilidade, elas que são mais rápidas, né, mais eficientes, elas vão precisar de menos tempo. As que são menos eficientes vão precisar de mais tempo. A fertilidade do seu solo também vai influenciar. Se você tem mais nutrientes disponível, a planta cresce mais rápido, menor período de descanso. Menor nutrientes à disposição, crescimento mais lento, tá? Então, isso daqui vai ser determinado pela planta, pelo
pela fertilidade do seu solo. Aqui, quem define é você. E aí você vai definir de acordo com a lei do Voisin. Não mais que 3 dias, né? Então, essa forma, e sempre mais um na fórmula. Então, cadê a borracha desse negócio aqui? Engraçado. Enfim. Então vai ser, eu vou colocar aqui no cantinho. NP, esse é o número de piquetes, vai ser igual. Então vamos pensar aqui que a gente tem uma forragem que precisa de 40 dias de descanso. E eu vou usar um período de ocupação de 2 dias. Então, mais um vai ser, né, 40 por 2, 20. Mais um, eu preciso ter 21 piquetes nessa área, tá? É bem simples essa fórmula aí. Então, o que vocês precisam se atentar mais é no conceito de período de descanso e no conceito de período de ocupação. Lembrando, não mais que 3 para pastagem ecológica e pastejo racional Voisin. Outros tipos de sistema, mas não é muito o foco da agroecologia, a gente pode trabalhar com um pouco mais. Mas lembrando que o máximo de eficiência nesse sistema vai ser quando você tem período de ocupação de 1 dia, tá? Período de ocupação de 1 dia. Então, esse aqui é o máximo de eficiência que a gente tem nesse sistema, beleza? Forma dos piquetes. Então, a forma como você dimensiona esses piquetes também, eles podem afetar em como os animais vão consumir essa forragem. Se eles vão ter superpastejo ou subpastejo em algumas áreas. Então, o ideal é fazer o piquete de forma mais quadrada possível, tá? Para que o animal ande de maneira mais regular em cada piquete. Porém, se não for possível, né, por questões da geografia da sua área, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse piquete, ele não deve ter a largura maior do que a largura mínima maior ou igual a 1/3 do comprimento. Tá? Vocês têm que se atentar para esse detalhe. Sempre lembrar de colocar ter corredores entre um piquete e outro. Então, para os animais transitarem para um piquete e outro. Áreas, se não em todo piquete, comedouro e bebedouro, mas áreas de lazer, onde tenham água disponibilidade, saleiro para que possa colocar sal mineral e também, né, alguma ração que possa ser fornecida, tá? Tamanho do piquete vai depender do número de animais definidos. Também vocês têm que estar em relação à oferta de forragem e o período de ocupação, tá? Então, isso aí é o que vai influenciar para que você tenha um tamanho de piquete definido, ok? Disponibilidade de forragem. A gente pode fazer disponibilidade de forragem, que é um dos fatores, né, que limitam o manejo das pastagens com base nas leis do Voisin, tá? Então, para que a gente evite situações de superpastejo ou de subpastejo. Então, uma das formas mais simples que a gente tem para fazer mensurar essa disponibilidade de forragem é a técnica de amostragem direta, tá? É a mais simples que a gente tem. Então, o que é essa amostragem direta? É você coletar a forragem, pesar e calcular a quantidade que ela tem disponível ali. Para isso, a gente vai usar molduras, né, quadrados, aí pode ser com ferros finos, que tem uma área que pode ir de 10 metros quadrados, de 0,1 metro quadrado até 2 metros quadrados. O que vai influenciar isso daqui? Isso aqui vai ser influenciado pela regularidade da uniformidade dessa sua pastagem, né? Então, se você tem um pasto com muita ausência de capim, com áreas descobertas, né, que você tem manchas de pastagem ali, de plantas invasoras ou de área descoberta, você vai ter que usar um quadrado maior para que isso seja mais representado. Se você tem uma pastagem extremamente uniforme, né, vigorosa, você pode usar molduras com uma metragem quadrada menor. O padrão mais usado que a gente tem aí é de 0,25 metros quadrados, ou seja, uma moldura de 50 centímetros por 50 centímetros, tá?
Então, em cada piquete, você vai fazer ali, ó, uma amostragem entre 10 e 30, tá? Por quê? Para que você tenha uma média, né? Estatisticamente, quanto mais dados a gente tem, menor o desvio padrão da nossa amostra, consequentemente, resultados mais precisos, tá? Pastos desuniformes, maior número de amostras; pastos uniformes, menor número de amostra. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar aleatoriamente o quadrado no seu piquete, ali na sua área a ser amostrada, vai cortar toda a forragem que te contiver dentro do piquete, tá? Vai pesar ela, vai colocar num saquinho de papel, tá? Você vai fazer isso com as suas 10, 15, 20, 30 amostras, que assim forem o que você decidiu fazer, tá? Pesou, tem que anotar o peso, que a gente fala peso de matéria verde. Peso de material verde. Tá? E aí, o que vai ser feito? Vocês precisam secar essa amostra. De maneira simples, isso pode ser feito no micro-ondas. Então, você pesa a sua amostra, vamos supor que você pesou ali, deu 500 gramas de forragem, certo? De peso de matéria verde. Então, se você pesou isso daqui, jogou lá no micro-ondas, isso aqui é importante, ó. 2 minutos, potência máxima, ok? Coloca 2 minutos, potência máxima. Não esquece de colocar um copo com água lá no fundo do micro-ondas, para evitar das amostras pegarem fogo. Então, se é 2 minutos, potência máxima, que você vai colocar esse capim no micro-ondas, tá? Repete isso, tira essa amostra e pesa. Mais 2 minutos no micro-ondas. Mesma coisa, retira essa amostra e pesa. Você vai fazer isso quantas vezes for necessário, até o peso estabilizar. Ok? Quando der o mesmo peso, pesei, retirei lá, deu 100 gramas, né? Pesei de novo, deu os mesmos 100 gramas. Pronto, eu não preciso mais fazer esse procedimento. Eu já tirei a água que podia tirar ali, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai calcular qual que é o percentual de matéria seca dessa sua amostragem. Então, você vai olhar, se você tinha 500 gramas é igual a 100%, que é o seu alimento com matéria verde, agora você tem 100 gramas. Consequentemente, você vai ter aqui, calcular aqui 500, 100 vezes 100 dividido por 500. Então, você tem 20% de matéria seca nesse seu material. Então, qual que é a conta que você vai fazer aqui agora? Vou colocar nas considerações finais aqui. Então, você sabe que você tem 20% de matéria seca no seu capim, né? E lá no seu 0,5 metros quadrados, você retirou, vamos supor lá que 500 gramas de forragem, ou seja, meio quilo por a cada meio metro quadrado. Então, o que você faz? Regra de 3. Se a cada... você vai descobrir a matéria seca aqui primeiro. Então, se 0,5 quilos equivale a todo o material que tinha lá dentro, mas só 20% dele é matéria seca, você tem X quilos de matéria seca na sua moldura de meio metro quadrado. Então, você tem ali 0,5 vezes 20 dividido por 100. Então, você tem 0,1 quilo de matéria seca a cada meio metro quadrado. Então, em 1 hectare, eu tenho 10 mil metros quadrados, certo? E se em 0,5 metros quadrados eu tenho 0,1 quilo, peraí,
só você multiplicar, né? 0,1. Isso. Se em 10 mil metros quadrados, 10 mil metros quadrados é o que eu quero saber. Eu tenho X e em 0,5 metros quadrados eu tenho 1 quilo. Então vai ser 10 mil vezes 1 dividido por 0,5. Então você vai ter ali, ó, 20 mil quilos de matéria seca por hectare. Então, é assim que a gente faz o cálculo da disponibilidade de forragem. E com base nisso daqui, vocês vão dimensionar quantos animais vocês vão colocar naquele piquete. Ah, você vai ficar um dia, então eles vão consumir esses 20 mil metros quadrados. Se vão ficar 2 dias, então isso aqui só dá para metade da quantidade de animais. Se vai ficar 3 dias, dá para um terço da quantidade de animais. Ok? Qualquer dúvida que você tiver, tem nos horários de atendimento lá nas quartas para poder tirar, ok? Então, o pastoreio racional Voisin deu origem aos sistemas de pastejo mais intensivos que a gente tem hoje em dia. Seus conceitos podem ser aplicados para o desenvolvimento de uma pastagem agroecológica, principalmente uma pastagem ecológica, tá? E concluir, escrevi errado ali, conceitos modernos a uma pastagem ecológica, né? Pode se incluir, é isso mesmo, ok? Então, desculpe um barulho aí, mas bons estudos para vocês.